importância dos gestos na nossa vida? Será que os nossos gestos podem influenciar, Fabíola, a nossa qualidade de vida, a qualidade da vida que vivemos? E os gestos conscientes, né, Pétria? Porque quantas vezes a gente tem alguns atos e a gente não para pensar o que a gente está fazendo? E quantas vezes a gente tem que pensar, o que eu estou fazendo? Será que eu posso fazer algum gesto para agradar alguém? E principalmente para me agradar? Qual a importância dos gestos? E aí uma ferramenta importante no autoconhecimento, não só nosso, mas no conhecimento da sociedade em que vivemos. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com uma especialista hoje, que é a Cláudia Pellegrino. Ela que é doutora em educação pela PUC de São Paulo, também mestre em multimeios pela Unicamp, e ela que trabalha com bem-estar também. Ela é gerente científica do Núcleo de Bem-Estar da Natura. Cláudia, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Qual a importância dos gestos? E mais do que isso, a gente não está prestando muita atenção nisso ultimamente? Eu acho que ultimamente está um pouco complicado. Com essa correria do dia a dia que a gente tem, muitas vezes a gente se esquece, né, de um simples acordar devagar na rotina do nosso dia. Você acorda de manhã já com o despertador tocando muito alto. Então, se a gente prestasse um pouquinho de atenção a pequenos detalhes do nosso dia a dia, isso faria total diferença no nosso bem-estar, né, durante o dia todo. Então, por exemplo, se você está de manhã, que tal abaixar o despertador, colocar uma música mais tranquila, ou aí você já desperta se espreguiçando na cama, quer dizer, são gestos tão delicados e tão simples que a gente pode fazer e que vai trazer um benefício muito grande até o final do nosso dia. Agora, também é importante, quando você fala desses gestos, dessa delicadeza, isso é algo que precisa ser construído, porque num primeiro momento, parece que não faz diferença nenhuma, tanto que tantas pessoas fazem de maneira, vamos colocar assim, errada. E automática, né? Automática. Então, eu queria te perguntar assim, como que é a construção dessa consciência para a importância dos gestos na nossa vida? Eu acho que essa consciência, ela vem muito de uma atenção plena no nosso dia a dia. Então, o fato da gente, por exemplo, estar no trabalho. Então, eu já acordei de manhã, já tomei o meu banho. Por que não tomar um banho com consciência? Então, o que significa isso? Lavar bem a minha cabeça. A nossa cabeça está repleta de pontos de acupuntura. Por que não tocar? A gente se automassagear. Então, vem muito o gesto consciente de uma autoconexão. Como é que eu conecto comigo? Primeira coisa, eu acho que a primeira coisa é essa autoconexão. E conforme eu vou caminhando no meu dia, né, eu vou desfrutando aí o meu dia, eu vou para o meu trabalho. Como é que eu sento na cadeira do meu trabalho? Eu sento em cima dos isquios, como é que eu me posiciono? Quanto tempo eu fico ali na frente de um computador? Então, pequenos detalhes, que é essa autoconexão desse gesto consciente, faz com que eu comece a preencher o meu dia comigo. Aí passa até pela alimentação, né? Você começou a descrever Exatamente, o dia a dia da pessoa. Com certeza. Só o acordar, o quantas vezes você acorda, desperta com aquela loucura, o despertador, aí você vai pra mesa e coloca qualquer coisa na boca, vira o café, você não presta atenção, Não presta atenção. no gesto do teu café da manhã. Eu queria até falar, Fabíola, emendar aqui no teu comentário, porque muitas vezes a gente acha, porque esse mundo moderno, essa agitação, mas a gente também tem responsabilidade. Aliás, acho que somos os principais responsáveis. Somos nós. Nessa hora. Eu acho que esse gesto começa de nós, não tem outra pessoa. Porque gesto vem do latim gestos, que significa movimento, que significa ação, né? Então, assim, como que é o meu gesto? Quer dizer, parar e perguntar o que eu faço comigo no meu dia a dia já é um início, já é um startar de uma revolução, uma revolução dessa autoconexão. Porque se eu estou bem comigo, vocês concordam que se eu estou bem comigo, eu estou bem com o outro. Uhum. Se eu estou bem com o outro, eu estou bem com o mundo. Então, assim, quem que faz o meu mundo, quem que faz o meu dia? Sou eu. Então, assim, esse indivíduo presente, consciente, vai provocar em si gestos de beleza. Agora, como é que a gente consegue essa conexão, Cláudia? Porque como você mesmo citou aqui, a gente está tão distante disso, né? As pessoas estão tão no automático, o dia a dia delas, principalmente quem vive nas grandes metrópoles e não tem tempo para nada. Como é que a gente pode voltar a ter essa conexão? Como que a gente pode voltar a ter gestos? Eu acho que tem muitas formas, muitas maneiras de se autoconectar. Então, cada um tem o seu, né? Não tem uma regra específica, mas existe uma possibilidade. Por exemplo, todo mundo tem uma coisa em comum, que é respirar. Não é? Todo mundo respira. E a gente respira mal. Ainda bem, né? né? A gente respira mal, porque a gente respira
muito rápido, a gente não para. É tão involuntário, né? Do nosso organismo, é natural, que a gente não presta atenção. Então, se eu estou no meu dia a dia, pelo fato de eu sentir a minha respiração, focar na minha respiração, prestar atenção numa inspiração que eu inspiro profundamente, que eu solto esse ar profundamente, no momento de ansiedade, por exemplo, que eu tiver, com certeza algo vai acontecer em mim. Claro, eu melhoro a minha oxigenação, as atitudes que eu vou tomar logo após essa percepção, essa autopercepção, vão ser completamente Gente, diferentes. isso é muito verdade. Olha, quem tá escutando agora, tenta fazer o teste. Quantas vezes a gente já fez isso, né, Petra? Só uma respiração você consegue mudar É impressionante. o ato. Eu acho. E eu, assim, eu até friso, porque é a respiração, mas aqui a Cláudia estava falando, Fabíola, e eu pensando aqui e refazendo o meu dia, como essa minha respiração já começa logo quando eu acordo, mas precisa ser muito consciente. Não é uma coisa assim, acordei e é natural. Não é uma coisa natural. Aí eu vou pro banho, eu tenho ali os meus óleos de banho que eu vou e massageio. Eu tava até pensando que tem muito a ver com a Ayurveda, que é aquela ciência milenar. Exatamente, quando tudo era mais natural. Então, assim, eu percebo, Cláudia, que muitas vezes não é fácil você criar essa rotina de autocuidado e que acho que até permeia também as relações que você tem no seu dia a dia, né? Não é fácil. As pessoas, nessa correria que a gente começou até no início do programa, a comentar, é muita correria que a gente tem, né? A gente anda com a bolsa e vai para lá e pega carro e volta, quer dizer... Eu acho que uma maneira muito simples é você tentar. Primeiro é uma possibilidade da tentativa. Puxa, quem sou eu de manhã? Como que eu vou acordar minha manhã? Qual é o meu mood da manhã? Né? Eu acordo já reclamando? Porque gesto também não é só dessa ação corporal física, são dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então, assim, como eu me percebo? Como é que eu tô, né, nessa manhã? Eu tô no bom humor? Até o ato de eu escolher uma cor de uma roupa já vai me dizer... como é que eu tô na manhã. Aliás, né? eu tava assistindo outro dia uma entrevista da Clara Nunes. Ela assim, eu não coloco preto. Porque Ela só usava branco. Só usava branco, porque isso trazia energia pra ela. Cláudia Pellegrino, vamos ultrapassar. A gente tá falando dos gestos, né, com Físicos. a gente mesmo, e pra gente conseguir essa consciência. Vamos ultrapassar isso, gestos de uma sociedade. A gente acabou de passar por estamos passando, né, por uma série de manifestações com gestos muito claros de desejos, de mudanças, gestos físicos, inclusive, né? Como é que você analisa, nesse pensar dos gestos, essas manifestações todas? Você veja que interessante a situação, né, que a gente está vivendo. Que momento maravilhoso, né? E você vê gestos completamente díspares, né? Um gesto que vai à família, que você leva a família, os avós que estão na rua por um Brasil sustentável, vamos dizer, né, com ética e etc. E por outro lado, você vê pessoas se manifestando de uma maneira extremamente agressiva, de uma maneira que não condiz com esse outro lado, né? Então, os nossos gestos também representam as duas polaridades, né, daquilo que é bom e daquilo que não é. Nós temos dentro de nós alegria e também temos a tristeza. A gente tem a raiva e tem a bondade. Então, o que a gente vê no Brasil hoje é essas duas manifestações coexistindo ao mesmo tempo, né? Eu, como aqui uma analista, estou analisando como pesquisadora. Não como um julgamento do que é bom, do que é ruim, mas a gente vê que pessoas precisam se expressar de uma forma extremamente agressiva. Não que eu concorde com isso, eu não concordo. Mas é uma expressão, porque abafou há muito tempo, né? Então, assim, e também tem os gestos, assim, que a gente tem que tomar cuidado, porque... dessa questão da proteção, porque imagina, você está lá naquela manifestação, né, com a sua família, etc., e as pessoas estão agredindo por outro lado. Isso é muito cruel, porque as pessoas estão abafadas, mas não precisa se expressar na rua, né? Agora, qual que é a importância desses gestos? A gente falava dos gestos corporais, agora, os gestos que a gente tem no nosso cotidiano. A gente pensa num primeiro momento em gentileza, mas muitas vezes a gentileza também não é sincera e também está escondendo outros sentimentos. Como é que esses gestos, no dia a dia, até para com a comunidade, como é que eles influenciam na nossa qualidade de vida, no bem-estar, felicidade? Isso tem pesquisa a respeito disso? Como é que a gente pode mensurar esse tipo de benefício? Hoje a gente tem como pesquisa o índice da felicidade interna bruta de um país, que a gente vê isso no Butão. E agora sendo traduzido aí para diferentes línguas essa pesquisa, vem para o Brasil e uma série de coisas. Mas a gente tem, sim, já está escrito no nosso DNA. Não precisa nem muito fundo em pesquisa, mas faz parte do nosso DNA a questão da afetividade,
A gente se diferenciou dos primatas por conta dessa consciência afetiva. Então, obviamente, se eu produzo tatilmente, se eu toco alguém com delicadeza, com bondade, generosidade, faz parte do meu DNA. Obviamente que o outro vai estar recebendo essa conexão de corpo, de tato, de uma forma que vai ter um apoio social. Então, o que aconteceu, voltando às manifestações, pode ter sido pessoas que são muito carentes também, que não tenha tido uma família que acolheu de uma forma muito, né, da questão do tátil, do toque, da educação, da bondade, da generosidade. Então, isso pode ter acontecido nessa expansão que aconteceu, que foi... A família é o início disso tudo, então? A família ou alguém, ou pode ser a família ou alguém que te conecte nessa bondade, nessa generosidade. Porque muitas vezes a criança não tem uma família. Ela tem um tutor, né? Então, esse tutor que tem essa consciência da bondade é inerente em nós. Então, assim, mas a maldade também. A maldade também. Então, mas o que faz com que uma pessoa seja... Nós tivemos mais atos de generosidade do que de maldade. Agora, Cláudia... O que fez isso? Muitas pessoas, inclusive acho que a Fabiola repara muito nisso, apresentando um jornal diário, falando muito sobre a violência no dia a dia das cidades. Às vezes quando a gente menciona, né, Fabiola, a questão, não, porque educação é importante, às vezes as pessoas ficam, não, mas a gente tem que punir, tem que coibir o crime, é claro que tem. Mas aí eu queria que você explicasse em termos até científicos da tua pesquisa, do teu trabalho, como é que a educação e essa educação consciente dos gestos do outro, como é que ela influencia nesse comportamento que muitas vezes é violento ou não do ser humano? A educação a gente pode traduzir pelos educadores, né? Quem são os educadores que estão educando? Porque a escola é formada de educadores, pessoas que são tutores, são pessoas que cuidam. A educação passa pelo cuidado. Né? E aí, a educação é só a escola? Também não, e a educação não é só na escola. Né? A gente vê essa questão, então, afeto e cuidado faz parte do nosso DNA. Se nós não tivéssemos o cuidado que a gente teve desde bebê, a gente não estaria aqui. 3 mulheres bonitas, né? Então, aqui a gente está aqui apresentando e as pessoas são lindas, né? As pessoas que tiveram esse afeto e cuidado. Então, essa educação, ela parte desse educador que ele tem essa consciência do cuidar. Se esse educador, ele pode ter toda a parte de formação técnica e etc. Se ele não tiver isso na base da formação dele, não existe educação. Cláudia Pellegrino, para a gente amarrar aqui a nossa história, eu gostaria que você desse alguns exemplos de gestos, para a gente finalizar essa entrevista dando boas dicas para os nossos ouvintes. Quais são os gestos que a gente pode incluir no nosso dia a dia, a partir de agora, hoje, sábado, prática, porque o Caminhos tem que ter prática, a gente sabe disso, que a gente pode incluir e fazer com que a nossa vida fique melhor? Eu vou começar pela manhã, rotina da manhã. Primeira coisa, escolha o seu despertar, o seu barulho do despertador. Coloque uma música suave, não muito alta, tranquila. Coloque um pouco antes também, né? Não sai correndo. Procure espreguiçar, fica um pouco, espreguiça. Se estiver com alguém, faz aquele cafuné delicioso em alguém que estiver do teu lado, que é uma delícia. E aí levanta com calma. Por que não, antes de entrar no banheiro, sair correndo, saudar o dia, né? Sei lá, abre a janela. Você olha aquele sol e já começa a agradecer daí. Quer dizer, o seu mood já começa a mudar, né? Você já começa a ter outro mood. Você já começa a escolher, olhar para aquele sol. Mesmo quem estiver no apartamento, você fala, eu não tenho sol no meu apartamento. Não importa. Abre a janela, respira, espreguiça. E aí sim, vai saudar o seu dia, né? Toma aquele banho gostoso e vai para o trabalho. Procura não entrar em atrito, né? No trânsito, esse tipo de coisa. Procura ficar com você. A partir do momento que eu fico comigo, eu tenho a capacidade de criar microgestos que vão transformar meu dia a dia. E cada um vai ter o seu. Uma dica que eu dou aqui é amanhã. Amanhã eu acho que já é um... O que mudou na tua vida com esses microgestos? Olha, quais são eles? De manhã, por exemplo, eu procuro espreguiçar e coloco meia hora antes o meu despertador. Sempre. Porque daí eu vou espreguiçar, daí eu vou pensar no meu sonho, que sonho que eu tive... Eu não acordo sem sentir o meu sonho, né? Porque ele tá ligado em mim. Então, eu acordo de manhã e depois eu vou para um bom banho. Muitas vezes eu esfrego muito rápido o meu corpo para ativar, se eu tô muito preguiçosa de manhã. E acordo de manhã, tomo meu café e vou. Quando é um dia corrido, eu faço a mesma coisa, só que um tempo menor, mas eu faço. O importante é ter essa rotina no nosso dia a dia.
Nossa, eu fico na soneca do meu despertador até o último minuto. É tão diferente da Cláudia. Mas é bom também, mas pelo é menos bom. você não acorda assim, É. no susto. No Mas é um susto, é, jeito, é o seu preguiçosinha. jeito. 10 vezes Seu a jeito, sonequinha pô. lá, eu vou levando. Mas, Cláudia, muito obrigada Imagina, pela sua eu que presença aqui no agradeço, foi uma Caminhos. delícia. Pois é, a Cláudia, que é doutora em Educação pela PUC, mestre em Multimeios pelo Unicamp, ela que também cuida do Núcleo de Bem-Estar da Natura, contando pra gente um pouquinho a respeito do impacto dos gestos. E para bons gestos, a gente continua caminhando, né, A Fabiola? gente faz bons gestos. It ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. And it ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now, when the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's all